Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Não é Bem Assim, do professor da UFRJ, economista e diretor da Assessoria Fiscal da Alerj, o Mauro Osório. Hoje a gente vai falar sobre o complexo econômico-industrial da saúde. O tema também está disponível na plataforma ISU e na 8ª edição da revista Diálogo Alerj, que traz uma reportagem sobre o assunto. Você que assiste a gente pelo YouTube, meu muito obrigada. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e converse com a gente através do seu comentário. Mauro, tudo bem com você? Tudo. Vamos lá novamente, mais uma discussão aí sobre o nosso estado do Rio de Janeiro, e é muito legal ter esse espaço, e aliás, ter aberto esse espaço para a gente estar discutindo com a academia, com a universidade e pensando o estado estruturalmente. E esse episódio é especial porque está indo para a 8ª edição da revista Diálogo Alerj, como eu já falei, para a plataforma ISU, para quem quiser acessar. A Assessoria Fiscal da Alerj elaborou uma nota técnica, né? Dessa vez sobre o complexo da saúde do Estado. O que você gostaria de falar sobre isso? Vamos lá, quer dizer, a ideia é trabalhar com a ideia de sistemas produtivos ou de complexos produtivos, né? Usando esses conceitos, na verdade, são sinônimos, né? E hoje em dia é muito difícil de ver você dizer na chamada quarta revolução tecnológica, né? Onde é que termina a indústria, começa o serviço, onde é que acaba o serviço, começa a indústria. Então a gente tem procurado trabalhar, já há algum tempo, e antes até da quarta revolução tecnológica já tinha essa discussão, tentar olhar aquelas atividades que elas têm conexão entre si, né? Uhum. Ou seja, então nós fizemos uma nota técnica sobre o complexo da saúde. Então a gente está pensando, quer dizer, tanto, por exemplo, como é que a gente pode dinamizar no estado do Rio de Janeiro tanto a indústria vinculada à saúde, quanto os serviços vinculados à saúde, quanto as novas tecnologias vinculadas à saúde, pensar as sinergias que tem nessas áreas. Então a ideia também do complexo da saúde é muito interessante, porque você articula, né, política social e política econômica. Ou seja, tentar a gente ter uma visão não estática sobre a saúde, não entender a saúde só como gasto, né? A saúde tem uma capacidade, quando você gasta, você investe em saúde, em alavancar a economia. Além disso, nós fizemos, nos dados que a gente levantou na nota técnica, em 2006, a saúde gerava um déficit comercial, na balança de comércio internacional, né? De cerca de US$ 1 bilhão. Hoje gera um déficit em torno de 20 bilhões de dólares. Quer dizer, aí veio a pandemia, a gente viu que faltou respirador, né? Sim. Então, o que aconteceu? Quer dizer, na pandemia, os países acabaram priorizando atender as demandas de seus países. Então, aqueles países que não produziam medicamentos, vacinas, respiradores, uma série de equipamentos, materiais no campo da saúde, acabaram ficando mais prejudicados, com mais dificuldades. Então, a ideia é você ampliar, diminuir esse déficit comercial e ampliar a produção de bens e serviços vinculados à saúde no próprio Brasil, gerando emprego aqui, gerando empresas, gerando estrutura produtiva e receita pública, né? Que o outro problema também é que nós somos o maior sistema de compras públicas do mundo, o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que com a pandemia, acho que uma parcela maior da população percebeu o que era a importância dele, né? Então a ideia é, vamos produzir no país tudo que a gente puder vinculado ao Sistema Único de Saúde, tá? Então, em vez da gente importar serviços, em vez da gente importar software, em vez da gente importar medicamentos, material de consumo, vamos produzir isso aqui dentro. E vamos ao poder de compra. Sim. Ou seja, o SUS chega e fala, olha, eu vou comprar de quem vier produzir no Brasil, ou de quem passar a produzir no Brasil. E posso fazer, inclusive, com transferência de tecnologia, né? E uma compra, por exemplo, que eu defino uma compra por 10 anos. Quer dizer, uma das coisas caras na área de saúde, né, medicamentos, por exemplo, é o marketing, estimado um custo em termos de 30%. Então, se eu já tenho um comprador certo por 10 anos, eu posso até vender mais barato. Sim. Então, é pensar, quer dizer, o Sistema Único de Saúde, ele é caro? Mas ele também pode estar gerando estrutura produtiva. Ele também pode, ao mesmo tempo, estar gerando receita pública, estar gerando emprego. Então, é pensar, quer dizer, isso aí o Carlos Gadelha, que lidera os trabalhos junto com isso, com o Temporão e com uma série de outros pesquisadores, né, bolaram essa proposta
e olhando, quer dizer, essa importação, essa dependência, como é que a gente pode sair dela. Então, a ideia é essa, a ideia é tentar articular política social, política econômica, jogar para baixo as importações, produzir mais aqui dentro indústria e serviços. E veja bem, por exemplo, o câmbio é uma coisa que às vezes é volátil, né? O preço do dólar cai, sobe. A gente faz um orçamento para o ano da saúde. Aí o dólar passa a valer mais. As importações do SUS também ficam o quê? Mais caras, então você já fica com dificuldade orçamentária. Enfim, quer dizer, a ideia é passar a ter uma estrutura produtiva vinculada à saúde, indústria e serviços, que permita também estar gerando mais renda ao mesmo tempo, está gerando mais autonomia, está gerando desenvolvimento tecnológico. A gente pode estar exportando, então, por exemplo, o Brasil tem muitas doenças que são mais comuns em países tropicais ou em países que têm uma desigualdade maior, quer dizer, uma série de doenças negligenciadas. Muitas vezes existem no Brasil, existem em outros países, mas não existem, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, não tem interesse da indústria farmacêutica. Então, a gente está desenvolvendo esse tipo de atividade industrial de doenças mais negligenciadas e tendo também autonomia para estar produzindo, para estar atendendo a nossa população. Nós temos uma tradição muito grande de vacinação, né? Nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes. A Fiocruz já produz muito isso. A Fiocruz agora está fazendo uma fábrica nova ali em Santa Cruz. Então, a ideia é essa. Articula a política econômica com política social, pensa a saúde de uma forma sistêmica e gerar uma estrutura produtiva que pode também estar gerando receita e emprego e está permitindo que o SUS tenha mais recursos e tenha mais autonomia. E quais foram os pontos fortes e fracos que vocês identificaram na nota técnica, Mauro? O Rio de Janeiro tem uma tradição grande, quer dizer, na parte de indústria, né? Inicialmente na parte de indústria. O Rio de Janeiro ele tem uma tradição grande em atividade industrial vinculada à saúde. Né? Aqui foi a capital, tá certo? A Fiocruz, quer dizer, surge aqui, né? Desde o início do século XX você tem indústrias multinacionais aqui. Então, nós temos, uma das vantagens é a tradição que a gente tem na área industrial por ter aqui Fiocruz, por ter aqui várias empresas multinacionais. Mas, por outro lado, quer dizer, desde os anos 2000, nenhuma empresa está vindo para o Rio de Janeiro. Ou seja, empresas de capital nacional que surgem aqui, por exemplo, como genéricos. Né? Os genéricos foram criados nos anos 2000, a Anvisa também. Surgiram várias empresas de capital nacional na área de saúde. Hoje, das 20 maiores, 7 são privadas na área de saúde. Nenhuma das 7 está no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós estamos fora do mapa. Essa desestruturação que o estado do Rio de Janeiro tem sofrido, a gente faz com que a gente tenha vários problemas e aí tenha dificuldades para atrair indústrias. Então, a nota técnica também alerta o que a gente precisaria fazer. Por exemplo, a Companhia de Desenvolvimento Industrial. Goiás, por exemplo, hoje tem um emprego industrial maior do que o nosso. Né? Lá tem uma Companhia de Desenvolvimento Industrial que está muito ativa. A nossa Codinha aqui, o funcionário caçula, nível mais jovem, tem 67 anos. Temos menos de 20 funcionários de carreira. Já houve problema também de indústria que deixou de vir aqui por causa de milícia, por causa de violência, por causa de roubo de carga. Então, nós temos que estar pensando, quer dizer, o que a gente vai precisar? Estar reestruturando o setor público, tendo políticas também que a gente precisa ter, não só para a saúde, mas que também está dificultando a vinda para cá. Então, a gente tem um ambiente institucional hostil. Ou seja, a gente precisa resolver a questão do controle territorial, a questão da violência, a questão de infraestrutura, né? E, enfim, a questão de agilidade do setor público e também toda a estrutura para a atração de empresas, como, por exemplo, a Codinha. Muito trabalho a ser feito, Sim. né? Mauro, fala para a gente o que vocês identificaram na nota técnica sobre os serviços de saúde no estado. O Rio de Janeiro tem umas vantagens muito importantes na área de serviços de saúde. Porque nós temos aqui, como o Rio foi capital, né? Nós temos aqui, primeiro, que 1/3 dos hospitais federais que existem no Brasil estão no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, dos 84 unidades hospitalares federais, 31 estão no estado do Rio de Janeiro. Então, você tem muitas unidades hospitalares federais, seja, por exemplo, o Hospital da Lagoa, o Hospital de Bom Sucesso, como os hospitais universitários da UFRJ, da UF, da própria Fiocruz. Então, a gente tem uma compra pública aqui muito forte. Né? Então, se a gente quer industrializar a área de saúde, quer ter serviço na área de saúde, quer usar o poder de compra, na medida que a gente tem uma estrutura pública no estado do Rio de Janeiro particularmente forte,
isso é uma vantagem comparativa muito grande. Sim. Tá? A gente fez um levantamento que o governo federal gasta aqui com os hospitais federais, mais os gastos estaduais, mais os gastos municipais, somando então, o conjunto dos gastos públicos. Gasto federal, mais estadual, mais das prefeituras, né? Federais, mais governo do estado, mais prefeituras, isso equivale a 40% do orçamento total do governo do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Então, a gente tem uma capacidade, um poder de compra aqui muito grande. Esses hospitais federais hoje estão muito subutilizados, tá? Tem uma subutilização muito grande. Então, se a gente passar a utilizar plenamente esses hospitais, capacitando esses hospitais, fazendo concurso público, né, eu vou estar aumentando a renda, porque eu vou estar contratando médico, enfermeiro, podendo usar esses hospitais adequadamente, porque esses hospitais federais estão muito subutilizados, né? Eu vou estar aumentando o poder de compra, e com isso eu também posso estar atraindo indústria para cá e atividade produtiva para cá. Então, o primeiro então é isso, a estrutura pública que tem no estado do Rio de Janeiro na área de saúde é muito importante, e isso pode ajudar muito numa estratégia usando o poder de compra para atrair atividades produtivas para cá. E nós temos uma área de pesquisa muito forte. Uhum. Ou seja, pela tradição do Rio de Janeiro, universidades federais, universidades estaduais, Fiocruz está aqui, a área de FAPERJ, que tem ampliado muitos recursos, de pesquisa na área de saúde, a gente pode, isso também é uma outra vantagem, ou seja, a gente pode atrair indústrias para cá, pelo força do poder de compra que a gente tem e pela capacidade científica e tecnológica. Então, isso é uma potencialidade clara. Ao mesmo tempo, se a gente está usando plenamente os hospitais federais, a gente pode acabar com a fila do CIGEG, por exemplo, Sim. que é para operações, que é uma coisa famosa, é uma coisa dramática. Então, também teria aí um benefício social importante, ou seja, articulando o tempo todo a questão econômica com a questão social. Nós temos fragilidade, porque nós temos, por um lado, uma estrutura pública forte e temos, quer dizer, nessa desestruturação e nessa crise estrutural que o estado do Rio de Janeiro, a gente, por exemplo, também outra vantagem, a gente tem para cada 1.000 habitantes 3,7 médicos. É muito maior do que a média nacional, que é 2,27. Uhum. Então, a gente tem bastante médico também Sim. aqui no estado do Rio de Janeiro, que podem ser contratados através desses concursos públicos que eu estou falando, Sim. utilizar melhor toda essa estrutura que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. Mas, apesar de ter essas vantagens, nós temos indicadores muito ruins. Por exemplo, mortalidade materna, né? Na verdade, aqui você tem uma taxa de mortalidade materna que é a maior do país, Lívia. É muito mais alta do que dos estados do Sul, do Sudeste, e a maior taxa de mortalidade materna do país. Então, é uma coisa também, quer dizer, bastante ruim. Outro dado também complicado, além da taxa de mortalidade materna, foi agora na vacinação da Covid. Se a gente for olhar os municípios com mais de 100.000 habitantes, das regiões metropolitanas do Sul e Sudeste, na verdade, entre os 20 melhores colocados, não tem nenhum município do estado do Rio de Janeiro. Entre os 20 piores, tem vários municípios do estado do Rio de Janeiro, quase todos, né, da periferia metropolitana do Rio de Janeiro. Né? Então, quer dizer, ou seja, a gente tem aqui no Rio de Janeiro muito hospital federal, uma estrutura pública importante, mas, ao mesmo tempo, uma entrega de serviço público muito ruim. Então, a ideia nossa, com a Notatec, a gente está alertando para essas duas coisas. Ou seja, precisamos melhorar os nossos indicadores de saúde, a nossa estrutura pública de saúde, usar melhor os nossos hospitais federais e, na verdade, ao mesmo tempo que a gente está melhorando o serviço público de saúde, a gente está também, na verdade, gerando emprego no Estado, que desde 2015 perdeu 500 mil de empregos, vai estar também gerando mais emprego nessa área de saúde, que é muito intensivo em emprego. No estado do Rio de Janeiro, nível no Complexo Econômico Industrial da Saúde, só emprego formal direto, nós temos 500 mil pessoas trabalhando nas indústrias e no serviço de saúde. Se a gente usar adequadamente a estrutura pública que a gente tem, isso se amplia mais. E, ao mesmo tempo, a gente vai estar dando mais qualidade de serviço, vai estar gerando melhores indicadores sociais, vai estar gerando mais emprego, vai estar tendo mais capacidade de estar atraindo empresa privada para atender esse setor público, essa capacidade de compra pública. Então, o tempo todo a gente tentar fazer um jogo de ganha-ganha entre a questão econômica e a questão social, entre a questão social e a questão econômica. E é claro que tendo sempre o atendimento à saúde, a qualidade da vida da população, e aí nesse caso, no caso da saúde, no caso do emprego,
Então, estamos o tempo todo articulados com essas duas questões. Mauro, fala para a gente um pouco sobre as potencialidades que vocês identificaram para o Complexo da Saúde no território fluminense. Vamos lá, além de identificar, existe uma série de potencialidades para a gente estar atraindo a atividade vinculada ao Complexo da Saúde para o Estado do Rio de Janeiro, principalmente no momento que o novo governo federal, a equipe de transição já está sinalizando que isso vai ser uma prioridade. Ou seja, pela política do novo governo federal, atrair atividade produtiva, seja na indústria, seja de serviço, para o Estado do Rio de Janeiro vai ser uma prioridade. Tá. Então, a gente vai estar articulando no Estado do Rio de Janeiro, essa que é a ideia proposta, atrair empresas para cá, usando o poder de compra e melhorando o serviço de saúde, numa hora que o governo federal também vai estar dando prioridade para isso e o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Dito isso, a gente procurou também identificar alguma das potencialidades existentes no território. Por exemplo, Duque de Caxias, que é um município que tem pouco emprego naquela região, lá você pode crescer, atrair indústrias para a área de saúde. Nós já temos lá a Nortec, que é uma empresa com grande capacidade tecnológica, que exporta para os Estados Unidos, exporta para a Europa. Em Caxias também tem lá um campus da UFRJ, que já é da área de saúde, pesquisa em saúde, que pode também estar articulado a indústrias para ir para lá, para fazer pesquisa junto, fazer um parque tecnológico lá vinculado à UFRJ. O parque tecnológico já tem no Fundão, ele pode ter uma área ali em Caxias, está atraindo micro, pequenas empresas, startups, indústria nascentes, empresas nascentes também por ali. Ali também está o Inmetro. O Inmetro é um órgão do governo federal que também pode estar trabalhando junto para a área de saúde. Tem o Instituto Vital Brasil, que tem a sede de Niterói, tem um terreno ali, que também pode estar passando a ser utilizado e produzir ali. Nós temos uma vacina que é a BCG, que hoje nós estamos importando. Quem fazia no Brasil era a Fundação Ataulfo de Paiva, e hoje está desativada, mas ela está construindo uma fábrica ali em Caxias, então você quer ver como é que pode estar agilizando isso para a gente voltar a produzir essa vacina no Brasil, também estaria dinamizando aquela região. Sim. Existe um laboratório nacional de computação científica que tem computadores muito poderosos que hoje já são usados para a área de saúde. Petrópolis está do lado de Caxias. Então, ali poderia ser um polo do Complexo Econômico Industrial da Saúde bastante interessante, bastante importante, e é uma questão de estar definindo política para ali, de infraestrutura. Um dos condomínios industriais da Codinha fica exatamente ali em Caxias, onde está a Nortec. Então, ali é uma área que pode crescer. Temos também empresas privadas de saúde também que já têm laboratórios clínicos, que tem lá rodas de laboratórios, enfim. Então, ali, Caxias é um ponto importante. Um outro ponto importante é no leste metropolitano. Hoje, Niterói, Nívia, ela tem uma rede pública de saúde muito importante, até por causa da Universidade Federal Fluminense também, o hospital que tem lá, e tem uma rede privada importante. Isso é uma outra coisa importante na área de saúde. Agora, a saúde privada gera muito ISS para as prefeituras. Quase um quarto do ISS da Prefeitura do Rio de Janeiro vem de serviços privados de saúde. Nossa. Então, uma parte muito importante da receita da Prefeitura do Rio. E a atividade que mais gera ISS para prefeituras de Niterói é as atividades de saúde privada em Niterói. Então, Niterói tem uma rede pública de saúde importante, tem uma rede privada que pode também estar comprando, atrair atividade econômica para cá e estar vendendo para o setor público e setor privado em saúde. Maricá é um município que está com recursos, está investindo em saúde, criou um hospital recentemente de mais de 100 leitos. Saquarema está criando lá a cidade da saúde, que vai ter hospital, vai ter saúde da família, vai ter uma parte odontológica. São municípios também que estão com muitos recursos por causa do crescimento da receita de royalties do petróleo extraído no pré-sal. Nossa, é muito bom. E, ao mesmo tempo, aqui no leste metropolitano, nós temos municípios como São Gonçalo, com mais de 1 milhão de habitantes, com muito problema de pobreza, mesmo de miséria, e que tem menos recursos. Então, a ideia é tentar articular essa estrutura que já existe nesses municípios com mais recursos. Os investimentos que eles estão fazendo agora, ali no Niterói, Saquarema e Maricá, tentar ter uma política conjunta com São Gonçalo e tentar ter uma política ali regional que esteja melhorando a saúde pública, esteja gerando mais emprego, gerando mais receita para esses municípios, melhorando a qualidade de vida da população, né, e atraindo atividade produtiva de pesquisa, de inovação e de produção de indústria e serviços. Itaperuna tem uma área de saúde também privada importante, então tentar olhar o que a gente pode estar ampliando por lá, apoiando lá. Mas, enfim, todo o Estado do Rio de Janeiro.
Mas essas 3 regiões, além de Jacarepaguá, Uhum. que já teve uma quantidade muito grande ali de indústria do campo farmacêutico, hoje tem menos, né? Como é que a gente pode ativar também aquela região dentro da cidade do Rio de Janeiro? Então, do ponto de vista territorial, essas foram as oportunidades que a gente identificou. Na sua opinião, como é que o complexo econômico industrial da saúde pode contribuir para colocar o estado do Rio num círculo virtuoso? Vamos lá. Primeiro que é um setor que tem uma capacidade, quer dizer, a saúde é uma coisa cara. Então, se a gente vê os gastos em saúde público e privado no estado do Rio de Janeiro, é muito dinheiro que se gasta. Uhum. Se a gente atrai para cá atividades produtivas, que vão estar atendendo esse gasto no Rio de Janeiro, mas também no Brasil inteiro, né? Então, isso a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar usando esse gasto no estado do Rio de Janeiro, usando o gasto que tem no Brasil e atraindo indústria para cá, usando a potencialidade que a gente já tem da tradição na área de saúde e da nossa capacidade de pesquisa. Sim. Mas, para isso, é necessário melhorar a infraestrutura, resolver a questão da violência, ou seja, o complexo de saúde servindo também para a gente entender que a gente precisa investir em infraestrutura no estado do Rio de Janeiro, né? Tá um enfrentamento com inteligência a questão da violência, né? Ou seja, quer dizer, o complexo da saúde ele pode ajudar pelo conjunto de atividades econômicas de pesquisa que ele pode gerar e também na medida que a gente entenda, porque para atrair isso é fundamental estar melhorando a infraestrutura do estado do Rio de Janeiro e o setor público do estado do Rio de Janeiro, fazer concursos para poder, a gente também vai estar ajudando no geral, porque vai estar estruturando esse setor público. E, ao mesmo tempo que a gente atrai atividades econômicas, a gente também está melhorando a saúde da população fluminense, está trabalhando numa área que é uma área fundamental para a vida, que é a saúde e a vida, né? Então, quer dizer, é isso, é um complexo importante, seja pela potencialidade econômica, né? Seja pelos resultados sociais que pode gerar, seja porque o Estado do Rio de Janeiro ele pode estar se articulando numa política nacional, né, que vai ter de substituição de importações, de desenvolvimento tecnológico no país, o governo federal vai estar executando isso e a gente tem uma base de saída bastante interessante para estar tendo protagonismo nesse processo de desenvolvimento do complexo econômico industrial de saúde, gerar dinamismo econômico no Rio de Janeiro, resolver essa questão de a gente ser a região que menos cresce na economia desde os anos 70. A gente tem sido o Estado, quer dizer, a gente ainda está com 500 mil de perdas de emprego desde 2015, o Brasil já está gerando mais de 3 milhões. É isso. O complexo de saúde servindo para melhorar a saúde, servindo para dinamizar a economia, servindo também, contribuindo para que se reestruture o setor público, se invista em infraestrutura que precisa não só para essa atividade econômica, para outras também, mas também para a qualidade de vida da população fluminense. Tá certo, Mauro. Muito obrigada, viu? Nada. Até a próxima, aí discutindo o nosso estado do Rio de Janeiro. Tá certo. Para você também que assistiu a gente, muito obrigada. E tá curtindo o nosso conteúdo? Eu tenho certeza que sim. Então segue a gente nas redes sociais e até a próxima.